As informações sobre aromaterapia aqui na cidade de Carazinho. Ela é do Rio de Janeiro, começou a trabalhar já há algum tempo com isso aqui na cidade e que nos traz informações sobre um pouco mais sobre o que é a aromaterapia. Explica pra gente, Aline, muito boa tarde, o que é a aromaterapia e de que forma isso pode ajudar o dia a dia das pessoas. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, público, né? Obrigada pelo convite. Então, a aromaterapia ela é uma ciência que auxilia no fortalecimento da saúde e tem por objetivo nos integrar à nossa própria natureza, de forma natural, pode parecer pleonasmo, mas não é, né? Nossa integração à natureza física, e onde se tem o fortalecimento da saúde, a doença ela não se instala. Então, a aromaterapia ela utiliza em base os óleos essenciais, que são puros e naturais. Qualquer pessoa pode participar do processo? Como é que funciona, assim, de ordem prática? Sim, todas as pessoas, partindo do princípio que, tem esse objetivo de nos integrar ao ambiente físico, podem se beneficiar da aromaterapia. Desde recém-nascidos, pessoas em estágios especiais, idosos, mulheres grávidas, sendo proporcional à condição da saúde dela, Então, o quadro clínico, ele é muito necessário que a gente faça essa diagnose inicial, para saber como que a gente vai utilizar a aromaterapia da melhor forma para aquela pessoa. É feita uma espécie de entrevista, então, com a Sim, pessoa? a gente geralmente chama de um nome um pouco diferente, anamnese, que é um diagnóstico que a gente faz com a pessoa para saber do estágio de saúde emocional, física e mental que ela está chegando até a gente, Porque não é difícil. Geralmente a pessoa chega falando do efeito. É uma insônia, um estresse, é uma depressão. Mas isso são efeitos gerais. O que para aquela pessoa vem gerando aquele tipo de efeito, Quais as causas daquela pessoa? Então é aí que o trabalho se torna personalizado. Quando se fala em aromaterapia, tenho certeza que vai ter gente que está se perguntando, mas é chá ou é perfume? Não tem nada a ver com isso, né? A parte de perfume pode até ter a ver, Agora, o que muito vem é a questão do chá ou até mesmo outras técnicas, como florais ou mesmo a homeopatia. A grande diferença da aromaterapia para os florais e a homeopatia em si está na concentração de princípios ativos. Então, se nos florais e na homeopatia a gente tem a hiperdiluição do princípio ativo, na aromaterapia a gente tem a hiperconcentração. Então, uma gota de óleo essencial, quando a gente inala pelo olfato ou a pele absorve, ela tem o efeito de 20 a 25 xícaras de chá no sistema nervoso central. Então, se a gente tem aquela percepção de que o chazinho de camomila acalma, de fato, acalma. Então, uma gota de óleo essencial de camomila, ao ser inalada ou passada na pele em formulações específicas para aquela pessoa, vai ter o efeito de 20 a 25 xícaras de chá. Então, ao mesmo tempo que faz parte do grupo da fitoterapia, porque trabalha com as plantas, tem essa questão das diferenças entre esses outros campos, que são naturais também. Qual é a demanda, assim? Quais são as situações que a pessoa mais procura, assim? Olha, eu sinto tal tipo de sintoma e procuro aromaterapia como alternativa, Então, depressão, a doença do século, por diferentes motivos, mas que o quadro geral é depressão, ansiedade, estresse, A compulsão alimentar, mesmo em crianças ou pessoas já. Só que esses são quadros gerais, Por exemplo, uma compulsão alimentar pode ser um quadro geral de uma pessoa que não sabe dizer não, ou que come para abafar aquela voz que ela não consegue ser ouvida, ou as suas opiniões, ou aquela personalidade que, por N motivos, vários motivos, ficaram, por assim dizer, soterrados dentro dela mesma. Então, se come para tentar se contentar de alguma forma, Então, a causa que trabalharíamos nesse caso seria essa questão de limites, do verdadeiro eu, digamos assim, Para então você trabalhar a compulsão alimentar. E a mesma questão se daria com a ansiedade, o estresse, a depressão e outras questões quando são aí mais pontuais, Por exemplo, estudantes, foco e concentração é o que mais chega. Criança agora nessa fase até 10 anos ali, de mudança de temperatura, tosse alérgica, tosse seca. Então, os pais que já não querem utilizar tanto ou sobrecarregar um organismo tão puro, por assim dizer, com medicação tão pesada muitas vezes, eles buscam alternativas naturais. E com alta performance, sim, Essas tosses alérgicas e... Bom, o Alessandro, por exemplo, chegou lá para fazer, digamos assim, uma primeira análise e está lá com muita dor de cabeça, E quer uma alternativa mais natural, digamos assim. A
quanto tempo os efeitos começam a surgir? Eles são no imediato? É necessário um prazo, digamos assim, de adaptação? No caso da dor de cabeça em si, existem óleos essenciais que em 8 a 12 minutos a tua dor de cabeça ela é anestesiada e depois passa. Se for a dor de cabeça em si. Se for algo crônico, uma enxaqueca, por exemplo, que é algo mais crônico, a gente tem que ver o que para aquela pessoa causa aquela dor de cabeça crônica, enxaqueca no caso dela. Se é um tipo de alimento, se é uma sensação, uma pessoa muitas vezes que faz despertar naquela pessoa aquele tipo de sensação e que vem a refletir na enxaqueca, enfim. Então, quando se utiliza o óleo essencial de forma para controlar ou óleos essenciais para controlar alguma disfunção do organismo, a gente tem que obedecer também o tempo do corpo, né? Que geralmente são em ciclos de 7 em 7 dias. É assim com os vírus, né, da gripe ou do resfriado, ou o tempo de antibiótico na ação do nosso organismo. Então, ali em 21 dias, a gente já consegue ter uma resposta muito boa para casos de rinite, esses casos que a gente estava falando de compulsão alimentar, da insônia, da própria dor de cabeça, se for ligado à enxaqueca. Desde que a gente conheça um pouco da história da pessoa e trabalhe nas causas que geram a disfunção para aquela pessoa. A aromaterapia tem algum link com a questão de espiritualidade ou nada a ver? A aromaterapia em si ela é uma ciência. Então, pelo menos nós da Mirk Aromaterapia, eu, enquanto aromaterapeuta, eu trabalho com a questão de causa e efeito, ação e reação. Não precisa acreditar para funcionar. São princípios farmacológicos que a gente chama, né? Ou seja, é assim como a gente toma um medicamento para uma dor de cabeça em si e não precisa acreditar que ele vai funcionar, porque a gente sabe que em 15, 20 minutos a gente vai estar sem aquela dor de cabeça. Ou para uma dor de estômago, ou para qualquer dor que seja, né? Então, na minha linha de trabalho, eu sigo mais a questão mesmo farmacológica dos óleos essenciais. A aromaterapia digamos assim, uma possibilidade que tem potencial de crescimento, até porque as pessoas talvez não conhecem muito. Como é que tu vê isso aqui na nossa região? Sim, tem um potencial de crescimento por alguns motivos, né? Ela não é uma ciência nova. Se a gente for ver um pouquinho sobre ela, a gente vai chegar lá no Egito, na Grécia antiga, né? E ao mesmo tempo em que ela passou a ser incorporada ao SUS, no ano passado, né? Em março de 2018, como as práticas integrativas e complementares da saúde. E a partir do momento em que as pessoas começam a ver que querem um bem-estar, uma qualidade de vida mais natural, por assim dizer, elas também buscam outras formas complementares e integrativas que envolvem a aromaterapia e outras práticas também naturais, né? Então, crescimento tem, sim. E público, por assim dizer, também, né? Porque são crianças, pessoas, idosos, a linha PET também a gente atende com grande carinho, porque eles não têm, o pet em si, o cachorro, os outros tipos de bicho, né? Eles não têm um filtro, mas vai funcionar, né? Eles, pelo olfato, acabam tendo um benefício muito grande da aromaterapia. É só a gente ver, quem tem bichinho sabe, né? Quando o cachorrinho tá com dor de barriga, ele vai lá e vai comer uma graminha. E não é qualquer tipo de grama. É aquela graminha que tem a pontinha serrilhada para fazer uma raspagem interna do mal que ele está sofrendo ali. E ele responde bem aquilo dali. Então, da mesma forma é com os aromas, né? A aromaterapia ela trabalha muito com o nosso sentido do olfato, que depois que a gente cresce acaba ficando esquecido, né? A gente utiliza tanto recursos audiovisuais e o olfato acaba ficando em segundo plano. E ele é um sentido de sobrevivência para o ser humano e qualquer ser vivo, né? Bom, comentaste da questão da inserção no SUS, no Sistema Único de Saúde. Aqui na nossa região, tem percebido que há esse potencial também aberto ou ainda há muita restrição para o atendimento ao público? Há restrição do atendimento porque ainda, como é algo recente, né, novo, se requer algumas políticas públicas para que se amplie esse benefício para a população como um todo. É uma caminhada, muitas possibilidades surgem a partir do momento em que se abrem caminhos para as novas práticas integrativas, né? E com muita assim, esperança eu vejo que as pessoas sim, com o tempo vão poder ter acesso maior à aromaterapia. Tem também a questão de argila, né? Como é que é isso? É outra... É a geoterapia. Geoterapia. Com as argilas, né? Então as argilas elas fazem parte da nossa composição desde a nossa essência enquanto ser vivo, né? Então se a gente é feito do pó do solo ou retorna o corpo físico a ele depois que a gente vai, né, morre, enfim.
Então, por que não, na nossa vida útil, não tratar as disfunções do nosso organismo, né? Rinite, sinusite, com o pó do solo? É óbvio que existe em torno de 9 tipos de cores de argila, né? E o que dá a coloração à argila são os princípios ativos presentes em cada tipo de solo, que vão atuar exatamente repondo esses tipos de elementos naturais que a gente perde e não consegue repor com um creme ou um cosmético industrializado, né? Porque a gente está falando da própria composição do corpo humano. Por mais que não se acredite, enfim, não se valorize esse processo tão simples e natural, mas então a gente vê em caixinhas de polivitamínicos, se a gente olhar ali de A a Z, tem tudo que tem alguns tipos de argila. Então você tem alumínio, manganês, cálcio, ferro. E se a gente for ver a composição das argilas, é exatamente em essência isso, né? Então existem regras bem específicas para a gente utilizar, ou formas, né? As argilas mais claras, no geral, elas dissipam qualquer inflamação ou mesmo qualquer tipo de estresse, de qualquer tipo de coisa que esteja concentrada em demasia no nosso organismo. As argilas mais claras, né? E as argilas mais escuras, elas concentram. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, anemia, a gente pode fazer um protocolo com argila e óleo essencial para concentrar o ferro na corrente sanguínea daquela pessoa. Que a gente está utilizando em 100% princípios ativos em que o corpo reconhece e sabe o que é aquilo, né? Então ele vai colocar cada princípio ativo no seu lugar. Bom, no caso da argila, a possibilidade estética também ou não? Sim, bastante, né? Inclusive, a argila ela ganha espaço pelos caminhos estéticos, né? Mas antes de ser estética, ela é terapêutica. Só que a natureza ela é tão bela, né? Ou foi criada tão bela, que ao mesmo tempo em que a gente pode fazer um procedimento, vamos supor, para rinite, ou uma desintoxicação emocional, a gente vai estar cuidando da beleza da pele também. Então é um tratamento completo mesmo. Bom, para quem quiser mais informações, pode encontrar aonde, Aline? Então aqui em Carazinho a gente atende, aqui tem os meus contatos, então o WhatsApp, né, 549-8110-1006, e nada impede de que a gente tenha um tratamento mais personalizado nos quadros, né, que a gente às vezes até precisa fazer visitas, dependendo do quadro, né? Ok. Aline, muito obrigado por sua atenção e pelas informações. Um abraço, bom trabalho. Muito obrigada, foi uma grande satisfação estar aqui. Esta é a aromaterapeuta Aline Maliuk. Vamos trazendo mais informações aqui na programação.